Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. O tema de hoje é dor nas costas. E para falar sobre esse assunto, Dr. Nielsen Moraes, fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral. Nielsen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Renata, pelo convite em poder participar do seu programa. Que bom. Você sabia que 80% das pessoas sofrem ou vão sofrer com dor na coluna? Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Nielsen, por que é um mal tão frequente? Verdade. É um dado muito alarmante, porque hoje em dia muitas pessoas acabam utilizando os recursos tecnológicos como smartphone, computador, notebook por muito tempo, um período longo. Isso gera muita alteração postural e, consequentemente, a dor nas costas. Além desses fatores posturais, o sedentarismo, a obesidade, alguns fatores genéticos também acabam gerando todo esse desconforto. Mulher de salto alto. Principalmente mulher de salto alto, possui também alguns vícios posturais. Crianças também acabam sendo acometidas a esse desconforto. Com relação às crianças é um dado mais preocupante, porque na minha geração a gente não brincava com celular. Tinha um videogame, mas não era tão frequente como hoje. A gente não usava salto alto. Eu tenho uma filha de 8 anos que pede sandália. Mamãe, vai comprar sandália? Pega a sandália de saltinho. Eu não compro sandália de saltinho justamente porque eu já penso num problema de coluna que ela possa ter. É verdade. A evolução da geração que a gente vive hoje é muito diferente da nossa. O que acontece? As pessoas têm acesso, muito mais fácil do que antigamente à tecnologia, por exemplo, a salto alto, quer sempre buscar algo que está exposto na mídia, que muitas vezes não faz muito bem à saúde, como, por exemplo, salto alto, como, por exemplo, também posso citar algumas bolsas que são inadequadas no aspecto ergonômico. Então é interessante buscar algo mais confortável e saudável também para o corpo. Você falou sobre obesidade e sedentarismo. Qual é a relação da obesidade e sedentarismo com as dores nas costas? São fatores também que acabam agravando a dor nas costas. Por exemplo, o sedentarismo, com a falta de exercício físico, há uma fraqueza muscular generalizada. Então, na coluna também existem músculos que protegem e assim diminuem a sobrecarga nela. Também a questão da obesidade. Além do sobrepeso, quando há uma carga maior sobre a coluna, isso gera uma compressão, isso gera desconforto. Também há uma alteração postural, ou seja, a nossa coluna ela tem a curvatura fisiológica, ela não é retificada, ela tem um formato de uma mola, justamente para poder adequar e suportar alguns impactos. E, geralmente, quem é sobrepeso, quem é obeso, acaba tendo um abdômen mais globoso, mais protuso. Isso gera uma alteração postural para tentar se adaptar. Ou seja, pode provocar uma hiperlordose lombar ou até uma retificação da coluna, que não é fisiológico. Também pode provocar uma hipercifose torácica, quando o indivíduo acaba se projetando para frente devido a essa alteração do centro de gravidade do nosso corpo. Com relação ao obeso, aí eu vou puxar a questão da mulher que tem as mamas maiores, uma mama grande, né? Então tem os seios maiores. Tanto o obeso como elas, às vezes não é só a questão do peso, é a questão do esconder também, a questão da postura curvada, né? Também tem esse aspecto, que a gente chama biopsicossocial, que acaba gerando também alterações posturais. A gente observa bem o perfil do indivíduo com a sua postura, se é uma pessoa muito extravagante, se é uma pessoa mais tímida, mais fechada, isso também tem relação com sua postura e, consequentemente, pode trazer prejuízos para a coluna. Um dado que me chamou a atenção também foi com relação à hérnia de disco, que é o segundo maior causa de afastamento do trabalho. Verdade. A hérnia de disco é uma das doenças que mais acometem as pessoas que sofrem com dor nas costas. O que é a hérnia? Basicamente, nós temos o disco intervertebral, que fica justamente para poder amortecer o impacto e ajudar na mobilidade da coluna. Ele acaba se extravasando devido a alguma postura inadequada por vários momentos do dia, de acordo com a atividade que é executada também no seu trabalho, na sua atividade física, em casa. O disco acaba se deslocando do seu local de origem e acaba comprimindo a região nervosa. Quando há essa compressão,
consequentemente gera a dor. A dor pode ser localizada, pode acometer a região cervical, ali próximo do pescoço, pode acometer também a região lombar. Raramente acontece na região torácica, ali no meio das costas, entre as costelas. E também pode gerar uma dor irradiada. No caso da cervical, a dor pode ser irradiando para o ombro, para o braço, até a mão. No caso, quando a hérnia acontece na região lombar, ela pode gerar uma dor bem localizada ou então pode gerar uma dor irradiada até o pé, por exemplo. No caso da pessoa com sobrepeso e obesidade que tem hérnia, a diminuição de peso, ela pode ter uma melhora? Esse disco, ele pode, popularmente falando, voltar para o lugar? Então, a obesidade, como a gente já citou, é um fator determinante para gerar dor nas costas. Um dos tratamentos, além de todos os recursos que a gente utiliza, a perda de peso é muito importante. Ou seja, a gente vai tentar corrigir esses fatores que estão desencadeando essa dor nas costas. Inclusive, buscar uma alimentação mais saudável, uma nutricionista e assim poder contribuir no tratamento, no caso da fisioterapia. Que nesse caso hoje eu recebo muitos pacientes encaminhados pela fisioterapia, encaminhados pelo próprio médico e tem uma hora que o tratamento medicamentoso, a fisioterapia, ela não vai além dali. Tem que ser diminuição de peso para diminuir essa sobrecarga na coluna onde foi falado, né? Perfeitamente. Corrigir esses fatores extrínsecos que a gente chama, que não é só a questão estrutural, não é só a questão anatômica. É o que você faz no seu dia a dia, é a alimentação, é o sedentarismo, como a gente já citou. Então, tudo isso acaba contribuindo para um tratamento mais adequado. Outra situação que a gente ouve muito é a questão do bico de papagaio. Então, explica para a gente o que é o bico de papagaio e se ele pode provocar dores. O bico de papagaio é conhecido como osteófito, que é como se fosse uma proteção da estrutura do nosso corpo. O que acontece? Quando tem uma pressão muito grande exercida na coluna vertebral, o próprio organismo começa a depositar cálcio na região da vértebra para aumentar a sua base e assim poder aguentar mais pressão. Ou seja, por incrível que pareça, o bico de papagaio é uma reação de proteção do nosso organismo. Então, no caso, ele não provoca dor, ele só é uma consequência. Exatamente. O bico de papagaio é uma consequência da compressão da coluna. Então, quando a gente pergunta para o paciente se ele tem algum problema articular, alguma dor na coluna, que ele geralmente responde, eu tenho um bico de papagaio. Na verdade, ele pensa que a dor vem do bico de papagaio, mas, na verdade, é uma proteção do próprio organismo. Exatamente. Na verdade, é uma consequência, como você citou, para proteger a coluna. Ou seja, a dor não vem do bico de papagaio. O bico de papagaio é uma consequência que causou essa alteração. Ok. A gente vai para o intervalo comercial. Rapidinho a gente volta com o Dr. Nielsen mostrando algumas posturas para evitar dores nas costas. Até daqui a pouco. Olá, voltamos com o Dr. Nielsen e ele agora vai nos mostrar algumas posturas para evitar dores nas costas. Nielsen, o que você vai falar para a gente? Então, eu recebo diariamente vários pacientes se queixando de dor, principalmente ao levantar da cadeira, da cama, qualquer assento. Então, eu vou mostrar agora algumas posturas que os pacientes geralmente realizam e pode gerar dor nas costas. Muito simples. Eles relatam muitas vezes que apenas ao levantar sente dor nas costas. Então, geralmente eles levantam dessa forma, inclinando o tronco para frente, apoiando as mãos nas pernas e fazendo força no braço para poder levantar. Isso gera uma pressão muito grande na coluna vertebral. Além dessa postura, eles também adotam outra, que é apoiar em algo que esteja do lado para tentar fazer força no braço e levantar, com as duas mãos ou com uma só no caso. E isso também é errado. O interessante, da forma correta para ser executado esse movimento, é muito simples. É apenas manter a curvatura da coluna alinhada e fazer força nos membros inferiores. Apenas isso.
sem projetar o tronco para frente, sem apoiar em nada. Muitas vezes, alguns pacientes se queixam da dificuldade de realizar esse movimento devido à fraqueza nos membros inferiores. E agora eu vou citar outro exemplo que pode ser executado também. É apenas, em vez de fazer com as duas pernas paralelas, é jogar uma perna à frente, a outra atrás e fazer o movimento. Para manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio. Essas posições que você falou antes de levantar, de sentar, mas no caso de uma pessoa que tem dores em articulação de joelho, dos pés, ele vai conseguir levantar sem o apoio das mãos? Bom, é interessante já começar a corrigir essa postura fazendo esses movimentos. De uma forma, já é um tratamento, já vai começar a fortalecer a musculatura fazendo esse movimento correto, com as pernas paralelas ou então uma à frente à outra. O que acontece na maioria das vezes é por hábito, por comodismo, os pacientes começam a levantar da maneira incorreta para tentar diminuir o esforço, enfim, para ser mais confortável. E às vezes ser mais rápido. E ser mais rápido também, mais ágil, né? Quer levantar logo de vez, enfim. Isso. Tem uma postura que é clássica, né? Para quem é mulher, pegar crianças de salto alto, e é esse movimento que a gente faz. Exatamente. Isso é um fator determinante, como eu falei. Às vezes as pessoas pensam que o peso é que vai gerar dor nas costas. Na verdade é o movimento. Quando você projeta seu tronco à frente, a coluna, no caso o disco intervertebral, ele vai se projetar para trás. E quando ele se projeta para trás, ele acaba comprimindo as regiões ali, inclusive a região nervosa, e pode gerar esse desconforto, pode gerar um espasmo muscular, pode gerar aquela sensação como se a coluna travasse mesmo. É bem desconfortável. E o mais correto, ao invés de você se projetar para frente, ou talvez se projetar e ainda rodar, que é um fator que pode agravar mais ainda, é você apenas dobrar os dois joelhos e fazer o movimento. Fazer o movimento de agachamento. Além disso, coloca uma perna na frente e outra atrás e faz o movimento também. Isso vai diminuir a sobrecarga sobre a coluna e, consequentemente, vai prevenir a dor nas costas. Nelson, eu tomei um café com o Dr. Daniel Dias, falando também sobre dores nas costas. Vamos conferir no Café com o Especialista. E quem está tomando um cafezinho com a gente hoje é o Dr. Daniel Dias. Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Dr. Daniel é ortopedista do Hospital Chama, do Hospital de Emergência Daniel Uli e da Clínica Ortoclin. Daniel, qual é a tua conduta quando o paciente chega no teu consultório reclamando de dores na coluna? A primeira coisa, a gente utiliza os medicamentos analgésicos, como dipirona, paracetamol, os analgésicos comuns, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, dependendo do grau, da intensidade da dor, do tamanho da dificuldade de movimentação que a pessoa está, da limitação do movimento, tudo vai variar qual medicamento vai utilizar. Existem analgésicos mais potentes, como os derivados dos opioides, como a codeína, o tramadol, a morfina em casos mais graves, mais intensos. E existem alguns medicamentos que são relacionados com um grau de estresse que a pessoa está passando associado, ansiedade, depressão, porque isso também interfere muito na causa da dor nas costas. Então, tem ansiolíticos, antidepressivos que a gente também pode utilizar. Tudo vai depender muito de cada pessoa, tudo depende do quadro clínico da pessoa. Ou seja, nem sempre toda dor na coluna, ela tem, de repente, um defeito físico. O estresse, ele pode influenciar nessa dor? Com certeza, o estresse, ansiedade, depressão, estresse do dia a dia normal, do trabalho, de casa, filho, depressão, quadros de problemas psicológicos que a pessoa já faz um tratamento com psiquiatra e tudo isso aí, tudo pode interferir. Não quer dizer que vai interferir, mas pode realmente interferir e a gente precisa entrar com isso também no tratamento para poder passar a dor do paciente. Ou seja, é aquela história que o corpo fala, né? O corpo responde exatamente. O corpo responde. O que acontece às vezes no consultório comigo? Antes de eu indicar uma atividade física, eu pergunto se o paciente tem alguma dor de articulação, dor na coluna, e muita gente tem dor na coluna, né? Então, às vezes, eu mando para o ortopedista para ele indicar para indicar ou não
a atividade física, no caso uma musculação, em que momento você indica, em que momento você contraindica esse exercício? Nesse primeiro momento que o paciente está com uma contratura muscular, uma dor mais intensa, realmente não tem indicação de fazer exercício naquele momento. Mas a partir do momento, se o remédio já fez um bom efeito, pode fazer. Se ele está começando umas sessões de fisioterapia, uma osteopatia, está apresentando melhora, a gente já inicia com o ganho, com fortalecimento muscular, com alongamento, e aí volta para a atividade física. E a atividade física, ela é o principal fator, é o mais importante para fazer com que o paciente mantenha bem, para que ele não retorne com a dor, para que ele fique com a musculatura da coluna forte, a coluna estável. Isso aí é o que controla ele, que faz ele ficar sem dor. Tá, a gente está no inverno, não é? E sempre no inverno a gente ouve aquela popular dor nas juntas, aumenta as dores. Existe a relação frio e aumento da dor? Existe. Dor nas costas e dores nas articulações. No frio, você tem uma dificuldade maior da circulação sanguínea, o corpo fica mais tenso e isso gera o quadro de dor. Então tem bastante relação e até para isso a atividade física também facilita bastante. Para circular o sangue, para soltar a articulação, para melhorar, para fortalecer, isso aí ajuda também, muito para esse tipo de caso. Mas é extremamente comum, acontece com todo mundo, tanto dores nas costas, dores na coluna, como em todas as articulações. E a atividade física, ela pode ser sempre indicada quando bem orientada, Com certeza. E para esses casos é fundamental. Daniel, muito obrigada por ter aceito nosso convite mais uma vez. Foi ótimo ter batido um papo com você aqui, tá? Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Quando precisar, muito obrigada. A gente vai continuar tomando um cafezinho aqui, Coringa, e até o próximo Café com o Especialista. Nelson, a gente falou sobre tratamento medicamentoso. E no caso da fisioterapia? Hoje a gente oferece vários tipos de recursos para tratar, mas é importante, antes de tudo, fazer uma avaliação específica, buscar realmente o que está provocando esse desconforto. E a partir daí a gente utiliza a conduta mais adequada. No caso, para hérnia de disco, se for para artrose, se for para fraqueza muscular. A gente acaba direcionando qual tipo de conduta mais adequada para cada tipo de indivíduo. Dentre elas, a gente utiliza o fortalecimento muscular, utilizando pilates, a gente utiliza a osteopatia, a quiropraxia, manipulando as articulações. A gente também utiliza as mesas de tração eletrônica para abrir o espaço entre as vértebras e diminuir essa compressão. Muito bem, então a gente vai para o intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho conversando sobre dores nas costas. Até daqui a pouco. Voltamos e vamos agora correndo lá para a casa da Mari Medeiros, ver o que ela está aprontando para a gente. Oi, eu sou Mari Medeiros e hoje nós vamos aprender a fazer uma massa integral super prática e muito saborosa. Vamos aos ingredientes? Eu já adiantei, a nossa massa já está pronta, al dente, acabei de tirar. Vamos só refogar agora um tomatinho cereja. Deixa eu já ligar esse fogo para esquentar o azeite. Esquentou o azeite, já vai colocando o alho para dar uma douradinha. Como eu gosto que ele não fique tão cru, mas nesse ponto ele já tá bom, só ir acrescentando os demais. Vamos colocar o cogumelo seco, o shiitake, o tomatinho cereja, de preferência o cereja que tem muito líquido, que é o que vai dar uma suculência muito boa na massa. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Temperar com a pimenta do reino. E
manjericão roxo. Esse prato é super simples, rápido e muito saboroso. Enquanto dá uma douradinha, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Vamos dar uma arrumadinha aqui no prato para decorar. Isso aqui é uma redução de aceto balsâmico. Pronto, é só para fazer um carinhozinho no prato. E o refogado está pronto. Super fácil, rápido. Só acrescentar a massinha que já está al dente. E está pronto nossa massa. Vamos só finalizar ela já no prato. Só colocar aqui aos pouquinhos. Aqui. Só. Só para decorar mesmo. Esse cogumelo, antes de preparar, de levar ele direto para a panela, você hidrata ele de no mínimo umas 2 horas, porque ele é bem seco. Para ele chegar a essa consistência bem macia, você tem que hidratar. Para finalizar, o parmesãozinho ralado e a pontinha do manjericão roxo, mas pode ser tranquilamente o manjericão verde. E está pronto o nosso espaguete integral com especiarias. E esse foi o nosso momento culinário. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da nossa massa integral com especiarias e até a próxima. Mari sempre arrasando na culinária. Um beijo, Mari Medeiros. Nelson, vamos terminar o programa você dando algumas orientações para quem está nos assistindo para diminuir as dores na coluna ou até mesmo evitá-las. Então, com tudo que foi visto hoje nesse programa, é importante buscar manter uma qualidade de vida melhor. Fazer uma atividade física, buscar uma alimentação saudável, também como adotar algumas posturas corretas, ou seja, buscar no seu dia a dia, no trabalho, em casa mesmo, ou até na atividade física, uma postura correta para realizar os movimentos. Isso são fatores que vão prevenir a dor nas costas. Além disso, se a dor persiste por muito tempo, de forma frequente, é interessante buscar um especialista para realizar uma avaliação e assim utilizar a conduta mais adequada para tratar e fazer com que o indivíduo volte a realizar suas atividades sem dor. Ou seja, a avaliação do especialista no final é sempre a melhor opção, não é isso? Com certeza, tanto para orientar a realizar algumas atividades específicas, também para tratar futuros problemas que venham a acontecer. Até coisas piores, né? Verdade. Nelson, queria te agradecer, foi um prazer ter te recebido aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é muito importante para as pessoas que vêm sofrendo com dor nas costas. Inclusive eu. Obrigada a você que esteve mais um sábado aqui com a gente no Saúde e Bem-Estar. Até o próximo sábado. Tchau.